Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mulher Tudo Pode. É com um enorme prazer que a gente recebe aqui hoje uma mulher linda, uma mulher forte e a quem eu e Dalva tivemos o prazer de conhecer há pouco mais de 2 anos atrás, quando estávamos na frente da Delegacia da Mulher. Né, Thelma? Conta pra nós quem é que está aqui. Bom, Verali, hoje a nossa estreia vai ser com grande estilo, uma mulher especial para Sorocaba. Aproveitando que estamos no aniversário da cidade, nós convidamos a nossa primeira dama, Cirlange Frati, uma mulher impressionante, que nem eu acredito nessa trajetória, que se eu não estivesse acompanhando, eu ia falar assim, não, vocês estão inventando essa mulher aí, não. E ela sabe muito bem o que é ser mulher, o que é ser mãe, empreendedora e estudante, e estar na política, estar linda, falar inglês, ter um currículo sensacional, não é não, Dalva? Tentando. Cirlange, e conte um pouco pra gente da sua vida. Você é sorocabana, você viveu aqui? Olha, gente, primeiro eu agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer, né? Ouvindo vocês falarem, falei, quem será essa mulher? Acho que é uma delas, né? Porque, assim, aqui também o Conselho da Mulher tem tantas mulheres especiais, vocês, a delegada. E eu falo assim, desde o dia que eu fui na delegacia, conheci vocês, para mim foi muito especial. Que bom. Né? Desde lá a gente sempre continuou se relacionando, né? A gente nunca mais perdeu o contato, né? A Thelma, que eu já tenho contato há muitos anos, e um dia ela falou assim, poxa, quero também fazer parte, quero, né, construir juntas. Isso então, isso é gostoso, né? Eu falo de ver as mulheres envolvidas. Eu me lembro que no último dia das mulheres, Dia Internacional da Mulher, né? O pessoal me ligando, vamos fazer entrevista. E eu falei, gente, olha, eu consigo ir em 2 lugares, 3, ainda que correndo, né? Porque eu sou esposa do prefeito, né? Tenho uma casa, tenho um filho de 5 anos, eu tenho uma empresa. Então eu falei, eu tenho minhas limitações, né? Eu falei, mas tem tanta mulher especial que pode ir. E fui passando para ele. E quando eu vi, tava uma numa rádio, uma na outra, outra na outra. Eu falei, gente, que legal, né? Que eu falei, aí eu falei, poxa, eu acho que é isso. Aí você vai entendendo essa de você conseguir puxar outras mulheres e aos poucos vão se envolvendo, né? Sim, eu falo assim, eu vejo vocês duas assim, eu falo assim, nossa, como é possível, né? Todas as mulheres podem ali dar sua contribuição e o quanto é importante, né? Sim. A gente deixar ali a nossa opinião, fazer valer, né? E cada vez que a gente entra num assunto, seja ele de mulher, de saúde, você vai entendendo a necessidade da gente parar de reclamar e participar. Com certeza. Não é? Sim. E voltando na pergunta, eu tenho essa mania, viu? Não, mas a já não. E voltando, qual que foi a pergunta de... Você aqui de Sorocaba, onde você... Eu sou sorocabana, nasci lá no Jardim Simos, né? O Manga fala, esse é pé vermelho. Então, assim, que como ele mora no centro, sempre morou no centro, né? Os bairros, antigamente não era asfaltado, né? Ele fala, é pé vermelho. Então, assim, a gente brincava na rua, né? Ele não sabe o que é brincar na rua. Eu lembro uma vez que a gente casou, foi pra lua de mel. Daí eu falei assim, deixa o chinelo aí, porque a gente ia fazer um passeio, assim... A gente foi pra Cancún, debaixo do mar. E aí eu olhando, a turma guardando o chinelo. Eu falei, deixa o chinelo aí, porque não vai ter como levar o chinelo, né? Mas se fosse hoje também, deixa o chinelo lá, né? Quem vai pegar o chinelo? Sei lá, né? Daí também, daqui a pouco eu olho, o que tá acontecendo? Ele, não, eu não ando descalço, né? Daí taca, nós voltar lá pra pegar o chinelo. Eu falei, tá vendo? Morou no centro, não sabe o que é pé vermelho, não sabe o que é pisar na rua, né? Então eu fui criada ali muito simples, né? Minha mãe é ambulante até hoje da feirinha de artesanato. Eu falo isso porque é bacana, o ambulante ele é um patrimônio de Sorocaba, né? Sim. E eu me lembro que eu falei, mãe, o dia que o Manga for prefeito, nunca mais vocês vão sofrer com falta de banheiro, iluminação. Legal. Então eles sempre passaram por muitos problemas de... Né? E ali a minha mãe, ela pagou minha faculdade, foi ali que ela... E que curso você fez? Eu fiz de comunicação social, com marketing e publicidade. Aqui mesmo? Em Sorocaba. Então
Então temos 2 marqueteiros na família. Ontem num evento ele falou assim, a turma me chama de marqueteiro, mas eu sou marqueteiro mesmo. É um elogio, né? Esse termo marqueteiro não usa muito hoje, né? Mas assim... E lá muitas famílias são sustentadas pela feira de artesanato, pelo artesão. Então eu tenho orgulho, fiz muito crepe suíço na vida, né? Trabalhei desde cedo, enfim. Então sempre fui engajado. Tanto é que quando a gente entrou na prefeitura, eu tenho a causa da mulher, eu tenho a causa social e tenho muito do empreendedorismo, porque eu trago ali da minha veia o empreendedorismo. Então a gente tem muitas reuniões com empresários, eu faço muita coisa com o Sebrae, para fazer com que as mulheres também se soltem ali. Então eu venho trazendo essa linha de falar, gente, porque quando você tem uma renda, você se torna independente, você deixa de ser dependente de algumas coisas. Você é né? dona de si. Aproveitando então, o seu gancho, Suilange, nós já apresentamos aqui o Conselho da Mulher e deixar claro que essa gestão ela busca justamente isso, fomentar mulheres para empreender, para que elas saibam que elas podem ser e estar onde elas quiserem. Então essa gestão foca nisso, em parcerias, para a gente trazer realmente para essas mulheres uma diferença na vida, porque ficar dependendo só de doações, dependendo de o marido só alimentar a família, né? Então ela pode sim, ela pode fazer. O que eu acho assim, hoje a família é uma construção do homem, da mulher, né, dos filhos, enfim. Mas assim, a mulher, ela poder ter a gente vê nessa questão de violência que muitos casos da mulher acaba aceitando a situação porque assim, não tenho o que eu fazer. Dependendo. Né? Tipo assim, eu não tenho o que eu fazer. O que eu faço? Eu vou pegar meus filhos e vou morar na rua? Né? Então, assim, aí você vê numa situação em que você não pode decidir. Né? Você não pode decidir, você tem que aceitar. Então, infelizmente, né? Então, não concordo também da mulher, eu mando na casa, mando no marido. Não são parceiros, lado a lado. Não, lógico que não. Mas, assim, você tem aquele poder de decisão, né? De realmente, né, falar, poxa, vamos fazer isso, vamos construir algo, vamos colocar um botox. Calma aí. Que o marido enche o saco, mas aí você bota o botox, né? Tem que ficar lindo. Você tem que ser então, assim, né? Então, se você, de repente, eu falo assim... Tá bom, que você nem sempre vai falar assim, Manga, posso colocar um botox? Eu não, vou lá, boto um botox, parcelo, né? Não é? Aí ele só vai falar assim, nossa, como você está linda. Exatamente. Mudou o cabelo. Isso, né? Mas nem sempre foi fácil pra você. Nem sempre, com certeza. Você foi conquistando isso aos poucos. Então, eu me lembro de momentos de realmente a gente não ter condições, né? Mas o meu princípio é a educação. Então, se a gente conseguir fazer com que a mulher entenda que ela precisa estudar, a primeira coisa que eu falo quando eu estou conversando com uma mulher e que ela vem lá contando a história dela, que são histórias parecidas com a grande maioria, você fala assim, mas você está estudando? Exatamente. E a primeira pergunta que eu faço, você está estudando? Não, eu vou ver, porque hoje, gente, tem curso de 2 anos. Sim. Na nossa época não tinha. Não. Né? Vamos falar a verdade? Não tinha. Não. Então, assim, você tinha que fazer no mínimo 4 ou 5. Então hoje né? Material digital não existia. Não existia. Então assim, hoje eu fiz a minha pós-graduação online, eu fiz o MBA online, cara, teve um dia que eu falei, eu preciso desmarcar tudo pra eu conseguir, né, terminar, porque eu não ia conseguir passar, sabe assim? Eu falei pra ele, eu participo das aulas, mas não consigo fazer trabalho. Chegou uma hora que ele falou assim, Lange, é a última semana que você tem. Eu falei, cara, ferrou. Então, mas como era de processos eleitorais, de propaganda, é muito meu mercado, né? Então eu falei, cara, deixa eu ver. Você escolheu esse mercado? Então, porque assim... Essa vertente aí, vai. O que acontece? Quando eu entrei, eu trabalhei numa empresa há 23 anos, né? Comecei a trabalhar lá com 17 anos.
Eu lembro que eu cheguei pro dono, apesar de eu estar na empresa, eu sempre fui muito empreendedora. Então, praticamente, eu era quase dona lá. Só não era dona, mas assim, ele me pedia tudo. Então, eu acabei coordenando muita coisa lá. E eu trazia projetos e ele dava muita liberdade. Então, quando eu entrei, ele falou, olha, Solange, inclusive o Rotary que me ajudou a pagar minha faculdade. Ele era presidente do Rotary, ele falou assim, eu falei, preciso fazer faculdade. Eu já tinha essa noção que eu precisava estudar. E aí eu entrei na computação e depois falei, gente, não é pra mim isso aqui, né? Falei, gente do céu, eu não vou conseguir terminar um raciocínio do negócio, né? Aí que eu mudei para comunicação social, daí me encontrei. E aí a 3M tem essa vertente do marketing 100%, praticamente é uma empresa de marketing. Ela é de inovação, mas uma empresa de marketing. E aí ele me colocou em todos os projetos. Aí eu praticamente me formei pela 3M, né, assim, com a faculdade e tal. Então virou, aí eu toquei todos os projetos dentro da empresa que envolvia marketing, envolvia comercial. Só que chegou antes de casar? Antes de casar. Eu tinha 17 anos. Ah, tá. Eu saí de lá com... Ai, não posso nem contar, mas Então só fala. Eu saí de lá faz 2 anos atrás, porque assim, eu fui saindo, né? Chegou um ponto quando eu casei, eu falei, eu preciso voar. Sim. E eu já tava me sentindo muito presa. E aí eu fiquei externa, cuidando de alguns clientes. Então eu fiz um acordo com ele e fui saindo da empresa, gerando outros líderes dentro da empresa. Até que um dia eu falei, não dá mais, né? Porque aí não tinha como. E aí eu saí de vez. E nesse tempo eu abri a minha agência de publicidade. Eu tenho uma agência de comunicação. Então eu atendo clientes, eu dou consultoria de como ele crescer, como ele se desenvolver, tanto comercialmente quanto no marketing, enfim. E aí eu comecei a fazer as campanhas do Manga. Eu e o Manga, eu e ele, né? Sem condições, a gente mesmo. Então hoje... ontem a gente fez um evento mostrando como ser um vereador, né? E eu falo para as mulheres, e a gente faz, eu falo, gente, na nossa época nós não tínhamos, e hoje, qual é o sentido da coisa? Você modelar, você pegar gratuito, uma ideia, né? Detalhe. E fala, poxa, eu adapto pra mim, né? Certo. Então, assim, porque hoje não tem idade, não é verdade? Pra você começar um novo projeto, Sim. não tem isso. Não tem. Então, assim, poxa... Eu sou um exemplo disso, porque já tô aposentada e voltei a estudar. Por falar em idade e aposentar, depois de tudo isso que você já viveu como mulher, para as nossas ouvintes, você ainda enfrenta alguma dificuldade em todos os âmbitos por ser mulher? Assim, veja, é um desafio. A mulher, ela precisa criar uma rede de apoio, né? Então, senão ela não consegue. Aonde que eu vejo isso? Por exemplo, eu tenho um filho de 5 anos, então tem dia que vai estar com a minha mãe, tem dia que vai estar com a funcionária em casa. Enfim, se você também não tiver uma administração de tudo isso e uma rede de apoio, é difícil. Né? Então, assim, tem dia que a funcionária de casa tá lá e que nem é funcionária, tanto é que ele chama ela de vó. Então, assim, ela trabalha comigo há mais de 10 anos. Então, ela já é vó dele mesmo, tá os dois sentados, brincando, você entendeu? Então, se você não tiver uma rede de apoio, porque o que eu vejo? Vamos fazer um evento de mulher, não é fácil. Você chama 100 mulheres, vem 50. Por quê? O filho ficou doente, o marido não sei o quê, enfim... E o marido, às vezes, tem que entender o propósito da mulher ou participar junto. Tem que ser parceiro, né? Com certeza. Então, o que eu falo hoje em dia? O Manga mesmo, tipo assim, ele se envolvendo na política, eu ia junto. Porque assim, você também não pode atrapalhar o desejo, né? Tem que ser um negócio legal. Então, assim, nunca é um evento assim, vamos junto? Vamos. Né? Por isso que todos os eventos que a gente faz de mulher, que eu costumo fazer, eu falo, se o homem quiser vir, é de mulher, mas se o homem quiser vir, ele pode vir. Tem uns agregados, né? E tem que apoiar também. Se o marido quiser vir, por que o marido não pode vir? Problema, Não tem problema. Então, assim... Até é bom, porque ele se engaja, né? E aí, começa a ouvir como respeitar as mulheres. Exatamente. Agora, assim, veja, eu vou em reuniões, por exemplo, fui na reunião de planejamento do governo do estado. Fui chamada num determinado momento para participar. Tinha 3 mulheres, 2 que faziam agenda e eu.
Você entendeu? Então, assim, e o restante era 50 homens. Então você tem que estar lá e não baixa a cabeça, tô lá no meio, dou minha opinião. Lógico, natural. Mas então, bacana você colocar isso. É assim, hoje na política, infelizmente, assim, por exemplo, se a gente não eleger mais mulheres, vai ficando essa. E aí você fala, mas como? Por que a mulher acaba, às vezes, desistindo? Porque daí ela, num determinado momento, ela fala assim, poxa, preciso cuidar do marido, preciso cuidar da casa. Ela faz várias coisas ao mesmo tempo. A mulher já faz várias coisas. Ela fica mais sobrecarregada. Mas ela fica, então ela tem que criar essas redes de apoio, né? E ter lá o seu companheiro, ou quem quer que seja, ou a família apoiando a decisão dela, né? E buscar o sonho dela também, né? Buscar, eu vou estar me envolvendo mais. Então, assim, ela tem que ter essa liberdade, buscar uma inspiração em outras mulheres, de jeito nenhum, de mostrar que quer, melhorar. Porque que às quer vezes aprender, a mulher vê numa foto, numa rede social, e no caso da Suirlange, nossa primeira dama, mas ela não tem a dificuldade que eu tenho. E não, ela acabou de colocar que toda mulher tem sim a dificuldade, mas aí tem uma forma de controlar isso. Hoje eu faço exercício, né? Entendi a lógica de fazer exercício. Que eu falo, toda mulher precisa fazer exercício. Não é só pro corpo, o corpo é uma consequência, né? Saúde. Mas assim, aí eu comecei a perceber que tipo, poxa, eu ia e tal. Aí até que um dia eu vi uma mulher na internet falando assim, gente, eu faço exercício 10 para 6, 6 horas, 6 a 7. É o que dá, porque eu tenho 2 filhos e tal. Aí eu pensei, cara, se eu quiser fazer, pra mim vai ter que ser esse, no que dá. No que dá. Né? Exatamente. Então assim, e aí eu falei, poxa, ela faz, eu posso fazer. No começo é difícil? Natural. Mas depois vai. Né? Então, assim, dá pra fazer? Dá, mas cada mulher tem sua. Hoje não existe mais aquela questão, o seu ritmo, né? Tem que se e aí vai se adaptando, né? Então, assim, é isso. Eu acho que dificuldade a gente tem. E tem o dia, fora a situação, que a mulher tem uma questão hormonal, né? Sim. Né? E assim, eu tô com 44, então eu senti muito depois dos 40. Mas é uma criança. Mas eu senti muito essa questão do cansaço. E aí eu venho trabalhando assim, ginecologista, trabalhando dermatologista, assim. É importante sabe, o assim, acompanhamento. E buscando assim, eu falei, gente, falta alguma coisa em mim. Eu falei pro médico, falta alguma coisa, porque assim. Mas você não para. E ela fala assim, mas mais ainda? ó seu dia. Eu falei, mas falta, mas sei lá, assim, o quanto eu tenho que me esforçar pra eu estar de pé, né? Então eu falo assim, gente, tem dia que eu falo assim, não quero, hoje eu não quero, né? Então vai na força do ódio mesmo. É isso aí. Enfim, então tem as dificuldades, né? Tem as dificuldades da mulher natural, dos hormônios, né? Do humor, né? Mas a gente tem que, no máximo, aí, ter o máximo de empatia com outras mulheres. Eu aprendi muito a viver histórias de mulheres, né? Uma vez eu unir as mulheres aqui numa corrida. E a mulher começou a contar a história dela. Eu falei, gente... Eu comecei a correr, só que eu falei, não vou aguentar. Eu falei, eu não vou aguentar. Para de me filmar, o moço tava me filmando. Pelo amor de Deus. Eu falei, baforida. Eu lá, era 2 quilômetros. Aí ela falou assim, vamos, senhora. Uma senhora ela falou assim, vamos. Eu tive trombose, fiquei não sei quanto tempo sem andar, a corrida me salvou. E ela foi contando, gente. Eu falei, gente, ela falou, eu andava de cadeira de roda, eu dependia de tudo, hoje eu tô correndo. E eu assim, ai, eu preciso aguentar. Que vergonha. Você entendeu? E assim, e quando eu cheguei no palco, uma outra me contou, que eu esqueci o nome dela, daquela das divas que correm. A Bruna Coelho. Ela é do conselho também. Ela começou a me contar a história dela. Ela tem uma e aí eu falei assim, gente do céu. Eu falei assim, então a gente precisa agradecer a Deus por o que a gente tem, não é verdade? Todos os dias. E assim, quantas mulheres especiais, né? Que tem. Mas dificuldade, a gente imagina o quanto essa mulher já não chorou. Pois é. Né? E é por isso que a gente tem que buscar nelas a força pra seguir, né? Quanto essa mulher já não teve hormônio? Quanto essa mulher, né? Suirlange, conte pra gente agora em agosto. Tem alguma novidade
de eventos? Vai ter alguma surpresas? coisa? Então, nós temos várias novidades. Então, assim, vai ter o baile da cidade, né? Opa. Então, é um baile. Eu falei assim que o último baile foi muito engraçado. Ninguém soube, mas assim, o meu vestido estourou, não subia. Não, e não é por gordura. Não foi por gordura. Mas assim, o manga, eu olhei, eu falei assim, eu lembro que eu fui buscar meu vestido e o moço falou assim, vamos testar. Eu falei, não, vamos tomar café. Fiquei tomando café e tal. Resumindo, a história, quando chegou lá, que o manga foi colocar em mim o vestido, aqueles zíper embutido, ele não subiu. É chato, né? Aí, depois o manga virou e falou, saiu uma pecinha. Que bom. Aí eu pensei assim, Que pecinha é essa? agora? E eu deixei pra colocar o vestido 10 minutos antes de sair. Eu sei. Quando chegou, eu falei, Renata do céu, me ajuda. O manga estourou o zíper, eu tô indo vestido assim mesmo. Eu falei, liga pra costureira. Gente, a costureira foi até lá, costurou o vestido em mim e eu entrei. Foi assim, desse jeito. E eu falava, Senhor, e se isso aqui estoura? Como que é? Mas foi um baile maravilhoso. O ano passado a gente fez com 500, esse ano a gente fez com quase 700 e a ideia é o próximo ano fazer com 1000. Ai, que Então, no próximo ano, você vai usar um presente especial. Isso. A Salete Joias Meu Deus, que mandou um mimo pra você. Sabia você. que você ia conversar com a gente Eu aqui. falei, essa caixa aqui é E de mandou pra milhões, você. hein? Ai, obrigada. Esse então é pro próximo baile, hein? 2024 vai arrebentar. 24 já falar 2025, ó, louca. Que lindo, amei. Ai, obrigada pelo carinho. Aproveitando, Cirlange, você ainda tem algum grande sonho? Tem um desejo de chegar numa situação ou conquistar alguma coisa que você fala assim, não precisa ter valores, nada, uma coisa às vezes simples pra você, mas que é muito importante? Olha, eu tenho um grande sonho. Eu tenho conversado com muitas mães pra gente poder ter na rede hoje um tratamento de autismo, de crianças especiais, na verdade, não é só autismo, é que acabo... eu tenho amigos do meu filho que são autistas, muita gente... Hoje tem muitas crianças laudadas, né, que chama, que é... Sim. E assim, eu fico imaginando essa mulher, essa mãe, o quanto não deve ser fácil, né? Sim. Então eu tenho várias histórias que às vezes, o pai foi embora, várias histórias. Eu fico imaginando assim, aquela mãe, aquele amor, de tentar, né, dar uma condição para que o filho viva cada dia melhor, Sim. né? Então, e quando a gente chegou, a rede não tem nada, não tinha nada. Hoje a gente mudou a realidade, mas está muito longe, né, de ter. Então, assim, eu tenho ido visitar, eu tenho feito conversado, porque eu falei, gente, a gente não consegue fazer muita coisa de imediato, mas eu acho que tem que ser um passo cada vez. Eu acho que o segredo é esse, um passo cada vez. Você comentou um assunto e a gente soube há pouco tempo num projeto que tem em Sorocaba, chama Projeto Isaac, que ela é mãe de o Isaac, uma criança maravilhosa, especial. E 70% dos pais abandonam a família quando tem um filho especial. Então, para ela já é difícil a situação e ainda lidar com a separação. A mãe tem que ser acompanhada, tem que ser apoiada. Então eu fico imaginando assim. Então, assim, é algo que não é fácil trabalhar, porque veja, quando eu pego os casos, por exemplo, uns casos de transporte, aí eu vejo as mães às vezes muito nervosas, porque assim, eu falo assim, gente, nós temos que entender que ela tem uma carga também, né? Assim, então assim, mais o meu objetivo, nas próximas semanas a gente tem uma reunião, inclusive com esse pessoal também. Uma próxima semana que é onde eu tô conseguindo reunir, porque assim, quando você começa a mexer, você começa a se envolver com as pessoas, né? Então, o que eu acho que o sonho é a gente poder deixar uma história, um legado. Né? Uma coisa eu vejo assim, por exemplo, o vereador Caio, que fala, eu quero ser um vereador igual o Manga, sabe? Assim, hoje eu vejo o pessoal atendendo,
pequeno, fazendo atendimento, que é algo que o Manga implantou. Sendo exemplo então, para os próximos. Né, eu lembro que quando ele veio, o pessoal ficou bravo com ele. Tipo assim, Manga. E ele atendia aqui, ele mudou. Hoje todos têm escritório fora daqui. Então, acho que eles começaram a entender também. Então, deixar um legado, é um sonho bacana. Eu acho que é isso. De deixar uma história, de deixar, né? Eu já falo fez, assim, né? Perfeito, já fez. Bom, então para encerrar, Cirlange, muito obrigada por hoje. Você foi escolhida a dedo por representar a mulher sorocabana. E nós temos... Eu sou paranaense, acho que você... Sorocabana, mas eu tenho muito orgulho de estar em Sorocaba. Nossa. E eu queria que você deixasse para as nossas ouvintes, para as mulheres, uma mensagem inspiradora, para que elas acreditem que mulher tudo pode. Eu acredito que a mulher tudo pode. E que a mulher possa buscar. Às vezes a gente não está numa situação que a gente gostaria, ou sendo ela no estudo, ou até no sentimental, no espiritual, mas que ela pode sair construindo. É isso, sempre ter essa construção de, poxa, eu não quero isso, mas eu preciso, o que eu estou fazendo para começar a mudar isso? Então, a mensagem que eu quero deixar é essa: comece, dê o primeiro passo. Vai dar certo. Perfeito. Nossa, muito obrigada. Foi um prazer pra gente estar com você aqui. Obrigada. E eu posso vir mais vezes. Venha, quantas vezes quiser. Obrigada, viu, super bem recebida por nós. Né? Isso é bom. Então tá bom, muito obrigada. E o próximo episódio será sobre violência doméstica, não podia deixar de ser, para comemorar o aniversário da Lei Maria da Penha, com o juiz da segunda instância, Dr. Hugo. Até lá. Até, pessoal.